Hoje eu gostaria de falar sobre uma doença respiratória que é extremamente comum, é de alta prevalência e compromete todas as idades, na verdade. É mais comum na primeira infância, adolescência, mas pode aparecer em qualquer idade. Eu estou falando da asma brônquica. A asma é uma doença inflamatória, não é doença alérgica, é uma doença inflamatória. Como que a gente faz o diagnóstico? Quais são os sintomas mais importantes da asma? Os sintomas mais importantes da asma são tosse, aquela tosse seca, é uma tosse recorrente, persistente, compromete mais os indivíduos à noite. Juntamente com a tosse tem o cansaço, a falta de ar, o chiado no peito e aquela sensação que muitos pacientes relatam, aquela sensação de aperto no peito. Esses são os sintomas básicos da asma. O indivíduo que apresenta esses sintomas, supondo que fosse uma criança ou um pré-escolar ou um adolescente, juntamente com alguns casos de asma na família, isso praticamente fecha o diagnóstico. Quais são os outros exames que a gente pode pedir a partir de uma determinada idade? A prova de função pulmonar, a espirometria, que vai medir volume, que mede fluxo respiratório. Geralmente, este exame, a prova de função pulmonar, a gente consegue fazer em crianças a partir de 5, 6 anos. Com 5, 6 anos dá para fazer uma prova de função pulmonar bacana. Outro exame que nós conseguimos dar uma ideia, né? Não é um diagnóstico, não é um exame que fecha diagnóstico, com certeza, né? O raio-x de tosse, pelo menos vai te dar uma ideia se o indivíduo está numa crise. O que você consegue ver no raio-x com o indivíduo numa crise? Você vê uma hiperinsuflação, você vê um cheio de ar. Uma outra coisa que a gente costuma pedir, vamos supor, um hemograma. É um exame assim, bastante simples e na grande maioria das vezes você encontra no sangue uma eosinofilia. É aumento desse elemento segurado no sangue, os eosinófilos. Isso é muito comum você encontrar. Para fechar o diagnóstico, é em indivíduo, em qualquer faixa etária, é mais comum você observar na infância, nas crianças na pré-escola, com esses sintomas de tosse, cansaço, fadiga, chiado no peito. A criança um pouquinho mais velha, o adolescente, o adulto jovem, às vezes ele refere muito a essa sensação de aperto no peito. A criança tem uma limitação grande para as atividades do dia a dia dela, né? De brincar, correr. O jovem, se pratica algum esporte, ele tem bastante limitação, ele se cansa com muita facilidade. Uma outra coisa é que, às vezes, o indivíduo tem muita tosse, aquela tosse seca, persistente, mas ele não chia. Isso você vê, até é um fenótipo, assim, é uma variável da asma clássica. O indivíduo tem a tosse recorrente, persistente, é uma tosse que faz com que o indivíduo se canse com facilidade, ele não tem chiado no peito. É uma variante diferente daquela asma clássica. E como você faz o tratamento? Uma outra coisa muito interessante e muito bacana. O tratamento da asma, hoje em dia, nas grandes cidades, o indivíduo não tem desculpa de não tratar. Você consegue tratar o indivíduo sem nenhum custo, na verdade, totalmente grátis. Hoje nós temos esses medicamentos dispensados pela farmácia de alto custo e pela farmácia popular. Hoje nós temos as unidades básicas de saúde, medicamentos específicos para asma. Com uma receita comum, você consegue esses medicamentos. Na farmácia de alto custo é um pouquinho mais, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é muito simples também. Você preenche um documento apropriado, que toda clínica tem, você preenche com os dados do paciente, esse medicamento que faz parte do dispensário, a prova de função pulmonar, e em pouco tempo o indivíduo começa a pegar gratuitamente os medicamentos. Então não tem nenhuma desculpa para a gente não controlar essa doença. É uma doença séria, é uma doença grave, muitas pessoas morrem por essa doença. E não era mais para morrer por asma. A asma não se fala em cura, né? Mas se fala em um tratamento efetivo. Você consegue controlar totalmente a asma. Qualquer dúvida, alguma coisa que eu tenha falado e não tenha ficado claro, eu estou à disposição, tá? É fácil me encontrar para maiores esclarecimentos, alguma coisa que não tenha ficado claro. Em termos de tratamento, em termos de diagnóstico, outra coisa importante que eu não falei é a vacinação. É muito comum você ter essas exacerbações da asma nesses 2 períodos, que são os períodos mais críticos do indivíduo com doença respiratória, e principalmente asma, né? As 2 estações, outono e inverno. Outono e inverno a gente vê assim um aumento bastante significativo das crises de asma, as exacerbações dessa doença. São os períodos que, por exemplo, os pronto-socorros infantis,
estão assim, extremamente lotados. Às vezes você fica 3, 4 horas para ser atendido num pronto-socorro. E, na verdade, hoje eu não teria necessidade de nada. Dá perfeitamente para se tratar tranquilamente asma. Tanto nas unidades básicas de saúde, nos postos da prefeitura, no Sistema Único de Saúde e nos convênios, nos planos de saúde.